Será que tá gravando certinho? Tá. Bom, deixa eu só abrir aqui uma coisa. Começar então colocando que o primeiro ciclo de palestra da disciplina Leitura de Imagens é mobilizado a partir do programa associado de pós-graduação em Artes Visuais, o FPB, o FPE, e do grupo de pesquisa Arte, Museus e Inclusão. No encontro de hoje vai acontecer a palestra Imagem como Cartografia, com o grupo Imagens da Destruição em Goiás. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a presença de Otávio, Maru e Henrique, essa matilha poética que me alegra muito ter conhecido durante esse tempo que eu estive em Goiás. É uma alegria esse reencontro aqui diante do formigueiro. E eu penso, assim eu imanto esse encontro a partir da presença das formigas, da escola das formigas, da nuvem de formigas. E eu também gostaria de dedicar esse encontro de hoje a um guardião do Cerrado, uma existência muito encantada que ecoou Imagens de Vida de Goiás, pai Elbio Ferreira Brito, um conselheiro nosso numa longa travessia que aconteceu ano passado, que fez a passagem repentina anteontem. Então eu gostaria muito de dedicar esse encontro de hoje ao Elbio, que foi um pai de santo de um terreiro de Umbanda, rezador, benzedor, professor, camponês, uma militância muito importante para outros sentidos da terra, mais justa e mais mística, né? Ele falava muito dessa mística do Cerrado, e eu acho que tem uma mística que vem aqui hoje também nos visitar. E começar com a fala de Elbio, conselho que ele nos diz que a importância da gente ir até as árvores e pedir alguns conselhos a elas. Então eu sinto que Imagens da Destruição em Goiás se aconselha muito com as formigas, então essas formigas professoras, né? E é um grupo de pesquisa formado por Ana Flávia Maru, Henrique Borella e Otávio Scapim, que há 2 anos tem se debruçado sobre a produção de imagens, sobretudo fotográficas, no contexto da construção de Goiânia, capital do estado de Goiás, nas décadas de 1930 e 1940. A investigação em torno da produção destas imagens tem apontado para uma relação de cumplicidade e de implicação destas imagens com o processo moderno colonial de ocupação do Centro-Oeste, construção e destruição que seguem em curso e que são objeto de pesquisa do grupo. Vou apresentar brevemente, esse trio que muito me honra estar aqui. Ana Flávia Maru, arquiteta, urbanista, artista visual, investiga as narrativas do cotidiano como contrafluxo da cidade moderna. Em 2019 participou da 12ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo com trabalho em vídeo Vagalume. E em maio de 2022 vai começar uma residência artística na Pivô, em São Paulo. Henrique Borella, realizador audiovisual, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás. Estudou cinema na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba. Seus últimos trabalhos são os longas-metragens Taego Anwa, ou Anwa, eu não sei falar essa palavra, pois você me diz, tá, Henrique? 2016. Mascarados, 2020. Atualmente é mestrando em Antropologia na UFG. E Otávio Scapim, arquiteto e psicanalista, doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente se dedica à prática clínica e às práticas de ateliê, mantendo pesquisas sobre os atravessamentos entre os campos da psicanálise, das artes, da arquitetura e urbanismo. Então, boas-vindas. A palavra está aberta, está com vocês, e é uma honra enorme reencontrar vocês aqui, que são referências para mim nessa pesquisa em Goiânia e em Goiás.
Depois da Cacá é difícil, né? E Maru, oi, gente. Bom dia. Nossa, Cacá, a gente está tão feliz de te reencontrar, ainda mais desse jeito aqui, para falar da pesquisa. E imagina, você que é referência, você, Pedro, né? São estruturas aqui disso que a gente está fazendo, com certeza. Te agradeço muito, obrigado a todo mundo. Maru, Henrique. Vou começar aqui, a gente vai, se vocês quiserem ir falando. Falar um oi, assim, em geral, aqui de Goiânia. Estamos por aqui. E vai ser ótimo. Acho que está sendo a primeira apresentação oficial, assim, do grupo para tantas pessoas que não conhecem a pesquisa de alguma maneira e vai achar que isso bem. Estou ansiosa. Também quero agradecer rapidinho, Cacá, toda a turma, assim, pelo convite. Muito emocionado pela sua abertura, assim, pela apropriação, né, dessa mitologia das formigas, assim, né, que a gente, de alguma maneira, esbarra e acho que, de alguma maneira, também a gente tenta irradiar isso, assim. É muito bonito da forma com que você se apropriou, assim, dessa figura das formigas, assim, mas só agradecer mesmo e dar esse salve pro Elvio, que não conheci, infelizmente, mas a Ana, o Otávio falaram muito, né, do encontro com ele, então é isso. Passo a palavra pro Otávio. Bom, gente, Henrique, você já começou, a gente, como a Cacá disse, né, um grupo de pesquisa independente, né, cada um está vinculado a outros processos, mas a gente tem se reunido já há pouco mais de 2 anos, aí, para 3 anos, em torno desse arquivo, então a gente não vai se apresentar de novo, mas estamos aqui agora separados também. Eu estou em Belo Horizonte por conta do doutorado, Maru breve vai estar em São Paulo, Henrique está em Goiânia, também estamos espalhados. Acho que o grupo aí também já foi apresentado pela Cacá, eu acho que, né, em torno desse texto aqui de apresentação, a gente trouxe um pequeno histórico aqui do que a gente tem feito, e a Cacá costuma dizer, na verdade, uma vez nos disse lá na casa dela em Goiânia, que a gente falava, né, não, tem a pesquisa e tem uma coleção de fracassos, aí a Cacá, não, a gente tem que fazer essa coleção de fracassos mesmo, talvez elas possam, enfim, nos levar para outros lugares e tal. Então a gente sempre gosta de falar assim um pouco do que foi o percurso até aqui, porque o grupo começa em torno de um grupo de estudo, que a gente chamava o grupo de estudo das imagens, que a gente ficou lendo coisas juntos que a gente queria ler e que parecia ser melhor fazer isso juntos. Depois, diretor, se você quiser falar um pouco do Cineclube do Farol, que eu acho que tem muito a ver com fronteira, né, e a experiência de vocês lá. Sim. Esse momento, assim, foi muito importante, eu acho, assim, vou tentar sempre fazer essa relação com a leitura das imagens, vou tentar, assim, porque é inevitável. Esse é um grupo sobre a leitura das imagens, né? Parte a partir dessa tentativa de entender como que a gente pode fazer isso, assim, né? E nada, assim, ninguém melhor do que o Farok para ajudar a gente a ler as imagens. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Farok, convido vocês a conhecer, assim, que é muito impressionante mesmo. A gente assistiu boa parte da obra dele nesse cineclube. A gente já tinha feito em 2014 em Goiânia uma mostra dele também no Fronteira, né, que é o festival de filme documentário experimental, que a gente faz em Goiânia, já 4 edições. E também a gente fez uma instalação que era o paralelo de 1 a 4, que é também uma parte do trabalho dele que foi muito para exposição também, que ele vai trabalhar com as imagens digitais, mas basicamente tinha esse início, assim, além de a gente trabalhar com essas referências aí que a gente colocou, né? O Foucault, no Palavras e as Coisas, Câmara Clara, do Barthes, Filosofia da Caixa Preta, Husserl,
Teve mais coisas também, mas assim, essas foram, assim. E a Azulay, né, que é a Ariela Azulay. Bom. E aí, assim, é só entrando aí, talvez, na lista dos fracassos, porque às vezes a gente vai colocar sempre no currículo as coisas que foram aprovadas, aí a gente listou 3 coisas que não foram, mas que foram mobilizadores para a gente produzir algum objeto, né? Em 2020, a primeira coisa que a gente fez foi 2 objetos fílmicos, uma residência da Bauhaus, que estava aberta, que o tema era infraestrutura, era uma crítica, assim, modo de construção moderna, colonial, e aí a gente achou que tinha a ver com o que a gente estava pesquisando. Em 2021, a gente fez também um projeto para uma minissérie. O que é isso, né? Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta. Era um edital para a produção de uma minissérie. E, enfim, tudo isso no contexto assim, da pandemia, né? Então, imagina-se que, principalmente no Brasil, assim, a gente estava bem carente de fomento público, assim, né? Foi um edital com muitas inscrições. E em 2021, a gente mandou uma das obras que a gente vai apresentar, que é o Monumento ao Trabalhador, para a chamada pública que teve da Bienal Internacional de Arquitetura. E também não foi aceita, mas foi muito bom poder desenvolver o projeto para poder, enfim, nesse exercício de pensar os objetos a serem expostos, né? Então, eu acho que a gente fez, assim, acabou forçando a gente a caminhar, inclusive os objetos é a maneira que a gente começa a criar diálogo também, né? Com as outras pessoas, com outras pesquisas. Então, eu acho que foi muito importante, assim, mesmo assim, ou não aceite, né? E aí, em 2022, a gente, muito porque o Otávio estava indo viajar, indo morar em BH, eu também ia morar um tempo fora, aí entregamos um ateliê onde a gente trabalhava, resolvemos fazer essa exposição desses 2 anos de pesquisa, assim, né? Tentando, acho que é de novo isso, assim, né? A gente parece que abrir a pesquisa, mostrar esses objetos que a gente já tinha desenvolvido, oportunidade de pensar isso no espaço, que é também um movimento que eu acho que é importante. Uma coisa é você ter a pesquisa, outra coisa é você vir apresentar no Google Meet ela, outra coisa é você ter um espaço de 5 por 20, paredes, enfim, pessoas circulando ali. Então, esse pensamento da exposição foi muito importante também. E aqui em Goiânia, né, que é algo também muito interessante de pensar, porque, teoricamente, a gente está mostrando para quem vive em Goiânia, que talvez saberia da história da cidade, né, e muitas vezes não, assim, né? Muitas vezes também as pessoas sabem esses momentos, tem muita foto da cidade, assim, sabe que lugar que é aquele, mas não reconhece uma foto antiga, então, enfim, foi interessante essa recepção também. Pode seguir. Bom, gente, aqui só trazendo os arquivos, né, a gente evidentemente faz uma pesquisa de imagem de arquivo, então aqui foram os principais que foram consultados até agora, então tem uma lista aqui geral, vocês vão ver, a gente vai agora mostrar muitas imagens em sequência e falar um pouquinho delas, em alguma medida, acho que quase todas essas imagens, né, Henrique, Maru, estão em um desses 7 arquivos, e todos são públicos, né, cada um com uma maior ou menor permeabilidade, assim, de entrada, mas foram os arquivos que a gente pesquisou até aqui. Eu não sei se a Fundação Getúlio Vargas é pública. A Getúlio Vargas não é pública, você tem razão, Acho que é uma Henrique. pública aí. Sim, Inclusive, é exatamente. importante essa questão, porque sim, isso vai incidir diretamente sobre o acesso que você tem sobre determinados assuntos, né? Eu acho que
se já existe uma política dos arquivos nas imagens públicas, né? Essa questão, acho que ela fica muito mais delicada nos arquivos privados. Né? Curiosamente foi o arquivo que nós não conseguimos acesso, né? Bom, a gente vai começar então a apresentação de 6 objetos, que são os objetos que compõem essa exposição que a gente fez no início do ano. E, bom, em toda essa pesquisa, bem como essa exposição e um tanto dessa história que a gente está contando aqui, de alguma maneira está norteada com essa questão, justamente uma questão que o Huberman faz de um dos filmes do Harun Farok, que nós citamos aqui como referência para o grupo, e a pergunta é a seguinte: por que, de que maneira e como a produção de imagens participa da destruição dos seres humanos? A gente talvez parar essa questão aí depois dos seres, né? De que maneira e como a produção de imagens participa da destruição dos seres? Essa questão, de alguma maneira, vai nortear esse processo de pesquisa, esse modo de olhar, né, essa investigação sobre um jeito de ver as imagens e como dizer delas. Bom, vamos para a exposição, que a gente chamou de História Natural de Goiás. Ela aconteceu, como o Maru comentou, num ateliê que a gente utilizava, e aí, por várias circunstâncias da vida, a gente ia precisar, né, se desalugar, né, Maru, o ateliê, e aí a gente, enfim, resolveu fazer essa experiência mesmo de usar o espaço ali que a gente ia, enfim, devolver para tentar essa espacialidade das obras de uma exposição que a gente pudesse conversar com algumas pessoas durante um dia, 2, 3 dias, na verdade, que rolou a coisa mesmo lá em Goiânia. A fotografia é irredutível à invenção de um dispositivo escópico. O ritmo de avanço do clique do obturador da câmera atua como um veredito. Uma parte muito limitada da informação é capturada, emoldurada e tornada apropriada por aqueles que se tornam seus detentores de direitos. O veredito obturador é comum a outras tecnologias imperiais que estavam em uso antes da invenção da câmera. A história natural promove, antes da fotografia, a exposição das coisas em quadro, um novo modo de vincular as coisas ao mesmo tempo ao olhar e ao discurso, uma nova maneira de fazer história. Esses são os 6 objetos que a gente vai apresentar agora na sequência, e aí, Maru e Henrique, por favor, vão fazendo aí as entradas para a gente ir conversando. Então, o primeiro objeto, 1 minuto para uma imagem, um objeto, a gente não falou, Pode falar. Lá na parte da apresentação, até o iniciozinho desse ano, a gente também contava com um outro querido colega, arquiteto, pesquisador, professor lá da arquitetura do Campus Goiás, da cidade de Goiás, o Pedro Henrique de Oliveira. Então, ele está conosco aí, tanto nesse primeiro objeto, como no último objeto. Ele ainda estava conosco no grupo, antes dele sair. Então, uma referência também aqui ao Pedro. Bom, esse é o primeiro objeto, talvez, que a gente possa chamar de primeiro, porque ele é o objeto que a gente tentou mandar para Bauhaus, né? E aí ele chama 1 minuto para uma imagem, muito em referência a um trabalho da Varda, da Agnès Varda, chamado 1 minuto para uma imagem, né, para a língua francesa, onde ela faz esse exercício assim, de tentar uma escrita de 1 minuto, deter o olhar àquela imagem. Ela escolhe, assim, hora ou outra, tem momentos que é fotografia, outros momentos é uma colagem, e aí ela fica nesse exercício, parece que de tentar descrever, narrar o que ela consegue ver, assim, no quadro da imagem. E aí foi muito uma referência para a gente fazer, olhando para esses arquivos fotográficos, né? A gente vai passar aí para...
Se tirássemos uma foto da origem, possivelmente teríamos uma imagem em branco. Um branco que mostra o nada, a imagem de tudo. Tudo o que conseguimos ver, tudo que está contido no olhar. A vegetação de maior porte está compondo o fundo da imagem, gerando profundidade e delimitando o horizonte, exceto por um intervalo de onde surge uma estrada. Esse intervalo é formado por um caminho que parece surgir no céu. A linha invisível entre o céu nos mostra como fotografar a origem. De certo modo, capturar o eterno, um tempo imutável, um espaço diferenciado entre a terra e o céu, entre homens e deuses. Na foto, um ser usa o teodolito para olhar para o futuro, um outro ser usa a sombra para olhar para o presente. Esses seres vieram por esse caminho indistinto, aberto no meio do Mato Grosso, para permitir o trânsito de seres terrestres e celestes. Antes dos caminhos se encontrarem, se cruzarem, e termos assim uma cidade, os olhares se cruzam e os tempos se entrecruzam. Além de abrigo, e para além da necessidade estrita de sobrevivência e proteção, a casa representa um modo de extensão do nosso próprio corpo, uma espécie de pele, a primeira que nascemos com ela, e as outras duas que forjamos para nós, ao tecermos nossas roupas e construirmos nossas casas. Mesmo que fosse desabitada, essa casa da foto ainda seria uma pele morta, mas ainda assim uma pele. Contudo, a casa que vemos é uma casa viva, e ainda, uma casa jovem, talvez até mais que a criança sentada em sua porta. Apoiadas sobre alicerces de areia, foram feitas das cinzas de árvores e de lembranças. As crianças não são mais sólidas que a maré, seguem o seu movimento, são levadas pela água. Esta imagem pode ser encontrada no arquivo da CEPLAN, em um conjunto fotográfico, denominado Primeiras Edificações. Na frente da edificação, nota-se a ausência de um dos para-brisas do carro, bem como a inscrição da palavra Brasília no letreiro superior, conformando uma espécie de frontão arquitetônico sobre entablamento flutuante, feito de palha e madeira. É um ônibus de saia, teria gritado a menina no momento da foto, tirando um pequeno sorriso do rosto do rapaz à esquerda, que, constrangido com a presença da câmera, olha fixo para dentro do quadro e lança seus braços para baixo e para trás, como quem esconde um cigarro, ou como quem esconde uma mentira. A menina está dentro da edificação e podemos vê-la em uma das janelas laterais do ônibus. Ela também olha para a câmera, enquanto segura com sua mão direita o perfil metálico que funciona ali como uma espécie de guarda-corpo. O outro rapaz se mantém aguerrido diante da câmera. Brasília seria um destino imposto ou um violento ponto de partida? É um ônibus de saia, teria gritado a menina, diante da violência da imagem. Essa imagem traz a seguinte legenda: uma mulher típica da região de Goiás, Goiânia, década de 1950. Uma anotação diz que a ESSO Standard do Brasil é a entidade responsável pelos direitos da imagem. A marca ESSO, nome comercial da empresa norte-americana ExxonMobil Corporation, ficou conhecida por patrocinar o jornalismo no país. Se tornou popular no Brasil, distribuindo gasolina e querosene. Se olharmos com atenção, a caixa de madeira que está sobre o cavalo está escrito querosene jacaré. A fotografia deixa de ser apenas um registro inocente do real para se transformar em uma imagem publicitária.
Uma vila de operários durante a construção de Goiânia, 1937. 3 crianças comem equilibrando os pratos sobre as pernas, sentadas em tamboretes ou no chão, ao lado da mãe que lava roupas dentro de um pequeno balde, sobre uma bancada feita com troncos de madeira. O acampamento da foto, uma linha de 7 ranchos, ficava onde viria a ser a Avenida Paranaíba, entre a Avenida Anhanguera e a Avenida do Contorno. A fotografia mostra as habitações dos trabalhadores, certamente uma das preocupações do fotógrafo na composição da cena. Do ponto de vista formal, ele coloca em perspectiva uma pequena contiguidade parcial proposta pela linha diagonal dos ranchos de palha, construído pelos próprios trabalhadores, com palha de palmeira de guariroba, às margens do córrego Botafogo. A Vila Operária mais parece com uma aldeia indígena. 10 anos depois, em 1947, um recenseamento apontava ainda a existência de 1943 ranchos cobertos de palha e sacos de cimento. Uma vista aérea do Grande Hotel, feita pela Escola de Aviação Militar, Goiânia, 1937. O setor responsável pela atividade de fotografar estava vinculado às escolas de aviação, que formavam pilotos e observadores aéreos, além de funcionar como uma escola técnica de aviação, que formava também militares especializados em fotografia e toda a técnica envolvida. No centro do quadro está o edifício do Grande Hotel, conforme descrito na legenda da imagem. Ao fundo, quase fora do quadro, negligenciado pelo olhar do fotógrafo, localiza-se uma parte do acampamento dos trabalhadores da construção de Goiânia, com seus barracões de palha, próximo a uma grande mata, vista no canto superior esquerdo da fotografia. Nessa vista aérea, feita pela Escola de Aviação Militar, em 5 de junho de 1935, podemos ver do alto o acampamento dos trabalhadores da construção de Goiânia, os vários ranchos de palha que se camuflam na paisagem e nas más condições da fotografia. Publicada em uma coletânea especialmente editada pelo IBGE, a fotografia é acompanhada da seguinte legenda: a pequena cidade improvisada pelos trabalhadores que construíram Goiânia, bairro Botafogo. Diferente das outras imagens, nessa os militares se equivocam, tanto na localização do acampamento operário, quanto omitem sua direção no mapa. Uma máquina de matar formigas e seu inventor, Caran Zancum, à esquerda, em Goiânia, 1937. De acordo com decretos municipais da época, Zancum recebeu do Estado um terreno no centro de Goiânia para a fabricação de uma fábrica de máquinas de matar formigas. Anos depois, um novo decreto estipulava um prazo de 6 meses para que Zancum construísse a fábrica, ou teria que devolver o terreno ao Estado. Voltar aqui, gente. Vai lá, Henrique.
Vamos lá. Esse é o segundo objeto que a gente propôs na exposição, ele se chama 3 vistas aéreas do acampamento dos trabalhadores. Ele é um tríptico, né, feito em papel vegetal, está colocado nanquim, mas na verdade é uma impressão. Vai ficar mais claro como que a gente propôs o objeto, mas ele parte da ideia dessa imagem vestígio, né, que inclusive uma pesquisadora da UFMG vai usar esse conceito, imagem vestígio, para analisar a obra de Farok, sobretudo a imagens da guerra, imagens do mundo e inscrições da guerra. Ela faz acho que é a tese dela de doutoramento na UFMG. E basicamente essas imagens são imagens aerofotogramétricas, né? Aerofotogrametrias. Elas são feitas pelo fotógrafo Paul Style. O Paul era um dos fotógrafos alemães contratados pelo Gustavo Capanema, que era então ministro da Educação do Vargas. Essa imagem está disponível no acervo da Fundação Getúlio Vargas, que é para onde foi doado, inclusive, o arquivo todo do Capanema. O Capanema teve uma tentativa de fazer uma obra de mais de 600 imagens de fotografias com esses fotógrafos contratados, sobretudo refugiados alemães, qual pertence o Paul Style, e esse álbum nunca foi lançado. Então, ele é um álbum que foi para tentar construir uma pedagogia do olhar e mostrar as construções da era Vargas, né? A gente não sabe se essa imagem pertence ao álbum ou não. O fato é que ela é do Paul. E ela, na verdade, ela tem essa tentativa de mostrar a cidade do alto, né? E a gente desloca o olhar para ver o que eles não viram, né? O que provavelmente o piloto não viu, e mesmo esse fotógrafo que estava, né, que é o acampamento dos trabalhadores da construção de Goiânia, que Só para explicar uma outra coisa, porque como muita gente não é de Goiânia, talvez nunca tenha visto, volta uma imagem. Não, pode ficar naquela. Essa que vai passar, passa mais uma. Esse traçado... Volta um. Esse traçado onde vocês conseguem ver. Vixe, Maria. Para ficar tá tudo bem. Tem um traçado, talvez pode colocar com o mouse, que é o traçado da cidade de Goiânia. Goiânia foi feita, e existia uma cidade ao lado de onde Goiânia foi feita, que era Campininhas. Vixe, tá? Que é esse lado esquerdo da imagem, o lado esquerdo superior. E Goiânia sendo feita em um lugar onde nada existia, do lado direito. É só para localizar o traçado. Mas a ideia é tentar dar a ver essa cidade que não existe, né? Quer dizer, as imagens de baixo, as imagens, elas não conseguiriam trazer esse... E é justamente na época em que essas tecnologias estão em voga, né? De tirar foto das várias partes do globo mesmo. São vários os empreendimentos imperiais mesmo, de outras nações, fotografando o território de outras nações, né? Então, essas imagens, elas estão nesse contexto, né? Um contexto de criação desse álbum, um contexto de expropriação dessa cartografia do mundo mesmo. E que deixa escapar, né? Deixa escapar essas imagens do acampamento. Né? É esse o sentido um pouco da obra, né? De tentar mostrar que eles não foram tão bem sucedidos em tentar esconder. E basicamente as 3 vistas aéreas, que, por exemplo, volta isso nessa imagem aí, por exemplo,
Vai mais uma. Para a terceira imagem. Então. Essa imagem aí na legenda, inclusive, eles colocam ela como se ela fosse Campinas. Na legenda, né? Se a gente vê na parte inferior, tem está escrito Campinas, Goiás, e aí tem a data, a direção do norte, né? De cima. E é falsa essa legenda, né? Esse lugar a gente consegue fazer a contraposição, até porque Campinas já era uma cidade formada, ela não tinha uma ocupação espontânea, você pode ver aqui do lado esquerdo, né? Tinha já as ruas, era uma cidade, né? Ela já existia. Em compensação, essa imagem que diz ser de Campinas, ela mostra uma outra coisa, assim, né? Parece que a legenda não bate, assim. Tem uma hipótese de que foi tentado apagar esse espaço, né? Então, esse rancho, esse lugar aqui onde passa o Córrego Botafogo. Tem duas grandes matas, que a gente pode ver aqui nessa imagem também, onde era o acampamento dos trabalhadores que vieram construir Goiânia. O que depois foi removido, né? A hipótese que, inclusive, acho que a gente vai reverberar o que está no Minuto para uma Imagem, porque aqueles textos são os textos também que organizam as nossas leituras das imagens, né? Então, o que a gente vê? A gente vê o acampamento, né? A gente deixa de ver a cidade moderna, quer dizer, está nesse contexto, mas o que a gente quer ver é esse vestígio, né? Que está aí. E a gente fez esse trabalho de identificar cada barracão, né? A partir da imagem, e isso é um pouco do exercício assim, da obra. E dessa tentativa de ler essas imagens dessa maneira, né? Porque a gente não trouxe para cá, mas assim, a gente tem várias imagens dessas aerofotogrametrias que foram publicadas e que deliberadamente cortam essa parte do mapa. Seria um esforço de trazer essas outras imagens, talvez para dentro da apresentação, que ficaria um pouco longo, mas são várias imagens, inclusive essas mesmo, que são republicadas e cortadas. Então, esse trabalho de scanning que a gente faz como no sentido de leitura, né, muitas vezes ele também é um uso político de tirar essa parte, né? E a nossa ideia é recolocar essa parte nos mapas, né? Gente, se vocês quiserem interromper a gente também, que a gente vai falando aqui, ladeira abaixo, fiquem à vontade, tá? Otávio, acho que vocês podem apresentar para a gente os objetos que vocês selecionaram da exposição e depois a gente abre um pouco para a gente então fechou. Conversar, tá? Não precisa se sentir assim no monólogo, não, que a gente está escutando bem, assim. Tá bom. Bom, gente, vamos seguir. A gente vai tentar ser um pouco mais breve também, porque são várias coisas, a gente fica aqui se perdendo dentro dos objetos também. E nosso tempo aqui parece que já está bem avançado. Mas aqui é o terceiro objeto, que a gente chama de dípticos, é um outro exercício, né? Então teve um primeiro exercício ali que vocês viram que se trata de um texto mesmo sobre a imagem, depois um outro exercício mais de scanning, que leva também tem um pouco de desenho, né? Um desenho sobre a imagem, um tipo de sobreposição dessas outras imagens, né? E aqui um exercício de colocar duas imagens, uma ao lado da outra, formando pares, e a gente vai passar um pouco por esses dípticos aqui. Maru, Henrique, tem que, às vezes, deixar essa legenda também no jeito, para a gente fazer um percurso agora sobre esses 7 conjuntos de 2. Vou ler a legenda que acompanha essas duas imagens. Na verdade, quem vai ler é o Otávio, porque tem uma página sou eu. De ler. Eu não sei onde é que tá isso aqui, peraí. Acho que eu devo ter fechado isso.
Eu posso pular, assim. Lê aí, acho que não tem problema, pode ser. Cidade de Goiás, a imagem da esquerda, né? Cidade de Goiás, Vila Boa. A gravura integra um atlas, que é esse nome que é difícil de ler aqui, porque acho que ele é do Emanuel Paul, editado em Viena em 1832. A segunda imagem é do Alois Fechtenberg, um fotógrafo, Carro de Boi, em frente ao Palácio das Esmeraldas, Goiânia, 1937, arquivo do MIS, Museu de Imagem e Som de Goiás. A segunda imagem, segundo vídeo, Silvio Berto, Pedro Ludovico posa para o pintor Almeida Carvalho na sala de chás Dona Gersina, no Palácio das Esmeraldas, em 1942. Segunda imagem, Dom Pedro II, imperador do Brasil, Pacheco, Joaquim Insler, sem data, acervo da fundação da Biblioteca Nacional. O terceiro díptico, novo, Alois Fechtenberg, Acampamento dos Trabalhadores da Construção de Goiânia, 1937, arquivo do MIS, Goiás. Segunda imagem, tipo de amarração, revestimento em sapé, enlace com cipós, tipo alto xingu. B, tipo de amarração, enlace com o limbo, tapino, tipo Yanomá. Apud Changnon, 1977, 26 e 28, figura 2. Díptico 4, Alois Fechtenberg, incêndio em construção de madeira e palha, 1938, Uvá, Goiás, arquivo do MIS, Goiás. 2, Alois Fechtenberg, construção de uma estrutura de madeira e palha, 1938, Uvá, Goiás, acervo do MIS. Díptico 5, Alois Fechtenberg, máquina de matar formigas Turbal, inventada por Caranzancum, à esquerda. 1937, arquivo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. 2, Decreto-Lei número 6.488, Palácio do Governo do Estado de Goiás, em 2 de outubro de 1942, 54ª da República. Díptico 6, patente registrada em 7 de janeiro de 1919, United States Patent Office, and Killing Machine, máquina de matar formigas. L. Brown. 2, gravura satírica de Jules Martin, mostrando a demolição do Palacete dos Barões de Tatuí, por Cana Juras. Cortesia do Dr. Benedito Lima de Toledo, FAO. Díptico 7, Escola de Aviação Militar, Hotel da Nova Capital de Goiás, 5 de 6 de 1935, arquivo do Museu Aeroespacial, Rio de Janeiro. 2, Escola de Aviação Militar, acidente vácuo, 1933, arquivo do Museu Aeroespacial, Rio de Janeiro. Só antes da gente passar, é inevitável assim que a gente queira tentar fazer as relações que essas de comparação, posição que a gente propõe nas imagens. A gente não vai se alongar muito, inclusive que eu me perco aqui, eu vou longe nas associações que nos fazem colocar essas imagens juntos. Vamos seguir e depois, qualquer coisa, a gente volta. Tá? Mesmo porque muitas dessas imagens já vão aparecendo nos outros objetos, então... Enfim, é isso. Bom, essa é outra obra chamada O Império das Formigas, que é uma fotografia, ela tem 1,10 m por 70 centímetros. E são carimbos sobre essa fotografia. São os carimbos feitos em borracha, e aí a almofadinha de carimbo, onde a gente apresentava essa imagem sem intervenção, uma ideia das pessoas intervirem, né?
com esses carimbos de formiga. Mas basicamente essa imagem já esteve antes, né? Está em outras obras, tem um pouco disso, assim, essas voltas das imagens, assim. E é a imagem que apresenta um grande hotel, que ao fundo tem um acampamento dos trabalhadores, que aparece tanto no vídeo quanto naquela de comparação. Esse é o primeiro hotel de Goiânia. O grande hotel. Quer passar isso aí? Vou passar rapidinho aqui a quinta obra, que é o Folgança Briga de Galo do Pedro Ludovico. Henrique e Maru, se vocês puderem falar um pouquinho dela só enquanto eu... Vou falar rapidinho. Ela é uma montagem feita a partir de um trecho de um filme feito em Goiás, que se chama Ventos de Lizarda. É uma obra de 1983, do Pedro Augusto de Brito. É uma obra um pouco amaldiçoada, que é um exorcista do Cerrado. E essa parte especificamente eles queriam gravar uma folia dentro do filme. Tinham sido expulsos das cidades nas quais eles tinham filmado, pelo filme ser amaldiçoado, e aí eles acharam uma folia em Goiânia mesmo para filmar. E essa folia que eles filmaram é no Pedro Ludovico, que é uma área de ocupação histórica dos trabalhadores, que é a segunda parte ocupada na história. Primeiro é o bairro Botafogo, que a gente viu, do acampamento dos trabalhadores, e logo surge essa outra ocupação, que é o do Pedro Ludovico. Então, seria um dos poucos registros históricos, ou únicos registros, de um não trabalho desses trabalhadores, nesses acervos, né? Que a gente vai chamar de folgança ou briga de galo. Bom, gente, nós vamos para o último objeto aqui. Vocês estão ouvindo? Deu uma travada aqui para mim, então, né? Estamos escutando. O último... Deixa eu fechar minha câmera aqui, que está travando um pouco. Bom, o sexto objeto, o último objeto, que a gente chamou de monumento ao trabalhador. Ah, tá. São muitas abas aqui. Aqui. Então, a última obra que a gente vai apresentar foi uma instalação fotográfica que parte dessa imagem aqui. A gente tem chamado essas imagens, né, que condensam um pouco a causa do objeto, né, do processo de pesquisa, como uma imagem disparadora. Essa aqui é uma das imagens importantes que a gente tem olhado para ela com cuidado. E, bom, eu vou primeiro mostrar um pouco aqui do que se trata a nossa descrição da imagem que pertence à obra. Então, a obra é basicamente uma instalação fotográfica e, em um momento, essa imagem está exposta dentro de um display com esse áudio que vocês vão ouvir. Já já vocês veem as outras partes da obra. Agora, um detalhe que eu nunca tinha visto na imagem, Cacá, está escrito Fonseca, lá no fundo. Frente.
Olha só. Incrível. Se manifestou hoje, né? Hoje. A palavra te chamou hoje, né? Justamente, Cacá Fonseca. Celebração do Dia do Trabalho, 1º de maio, Goiânia, 1961. Nas faixas erguidas, podemos ler: Salve 1º de maio, Sindicato dos Oficiais, Alfaiates e Costureiras. Salve 1º de maio, Associação Profissional dos Músicos. Salve o Dia da União Universal dos Trabalhadores na luta por suas reivindicações. Ao fundo, vemos o Monumento do Trabalhador, erguido em 1959, homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que construíram a capital de Goiás. Desde meados de 1934 até fim de 1938, foram registrados nas construtoras de 4.000 a 5.000 operários. Nesse mesmo período, ocorreram cerca de 20 greves ou tentativas de greves por salários atrasados. Em 1969, meses após a promulgação do AI-5, o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, derramou piche sobre 2 painéis que compõem a obra, nomeados O Mundo do Trabalho e A Luta dos Trabalhadores. Duas décadas se passaram com a presença do monumento depredado, até que a Prefeitura de Goiânia empenhou a demolição integral da estrutura em concreto e instalou no local um conjunto de 22 palmeiras imperiais. Bom, gente, essa é a última obra. Ela consiste basicamente, então, de um processo de scanning que a gente faz essas imagens, olhando primeiro para essa multidão, né, esse monumento que é destruído no contexto dessa narrativa que foi apresentada, e aí o projeto mesmo da coisa, que foi inclusive que a gente submeteu à Bienal, composto por um display onde tem essa imagem disparadora, uma lupa de olho, uma caixinha de som, onde você pode ouvir esse áudio que vocês ouviram, e à disposição. Na época do projeto eram 86 fotografias, depois a gente selecionou algumas que estavam muito escuras no recorte e que praticamente não dava para ver. Então, aqui vocês vão ver por partes, né, o display, que aí você tem esse tipo de experiência aqui, né, um recorte quadrado, em que é possível ver os rostos em destaque ali dentro da imagem disparadora, que é bem pequena, ela é, se eu não me engano, 11:6, 11:5. E aqui a obra toda montada lá no ateliê. Então, vocês podem ver aqui a imagem do monumento, a lupa, o fone de ouvido, né, em que é possível escutar a narração que vocês escutaram. E aí aqui é uma distância mais ou menos de 1,5 metro da parede. A gente já tinha esse pilar lá, então ela ganhou esse elemento aqui. Aí a Maru, para vocês verem mais ou menos a escala, né, de como ficou a coisa.
Imagens da Destruição de Goiás é uma coleção de 13 livros, calhamaços com aproximadamente 1.200 páginas cada, papel bonito e letras douradas sobre suas capas feitas em couro marrom bem escuro. Nas lombadas lia-se apenas um número natural, que localizava o tomo na série, bem como a indicação de cada um dos nomes dos 13 volumes, que compõem a seguinte lista: aspectos das localidades goianas, primeiras edificações, o ônibus de saia, seres de Goiás, o esqueleto da Ema, Cadmo, o herói civilizador, o estúdio fotográfico é um cômodo do palácio, o monumento ao trabalhador, o acampamento dos trabalhadores, folgança ou briga de galo no Pedro Ludovico, formigas vestidas, máquinas de matar formigas, o tapete voador. Em cada uma das 1.200 páginas dos 13 volumes da série, pode-se olhar para uma imagem. Toda a coleção, portanto, é composta por 15.600 imagens impressas. Os objetos dessa exposição foram feitos a partir de uma busca pelo que restou delas em acervos públicos e privados. Nenhum desses acervos possui a coleção dos 13 livros, perdidos possivelmente no mesmo processo de destruição que os possibilitou. Na folha de rosto dos volumes, podia-se ler Imagens da Destruição de Goiás ou História Natural de Goiás e a seguinte questão escrita na base da folha: as imagens da destruição devem ser destruídas? E é isso por enquanto, Cacá. Chega o coração acelera, assim, né? Essa pergunta final é coice, né? Primeiro eu quero sondar se tem alguém aqui do grupo que está com vontade de comentar ou perguntar alguma coisa para Fernando quer falar. Se tiver mais alguém com vontade, a gente faz uma rodada e aí depois a gente escuta mais uma vez o Otávio, Maru e Henrique. Pode falar, Fernando. Tá sem microfone. Olá, bom dia, tudo bom? Cara, eu achei incrível esse trabalho em relação às formigas, porque quando você mostrou, eu falei assim, nossa, isso aqui me lembra alguma coisa. Quando eu vi a intervenção que vocês fizeram com o carimbo, eu falei, nossa, Paulo, mas que diálogo legal entre a fotografia e essa ideia da impressão, né, de interação com o objeto e a foto. Eu fiquei muito curioso, assim, saber de onde surgiu um pouco isso, porque realmente, assim, abri um pouco minha mente, porque eu sou um pouco obcecado com processo criativo. Então eu pensei, nossa, de onde o cara tirou isso, cara? Eu achei que ficou muito legal. Bom, Fernando, particularmente quanto a pessoa que fez o carimbo, eu tava numa onda assim, acho que a gente sempre trocou sobre a ideia de impressão, de produzir imagem, de produzir impressão, né? Aquilo que às vezes em um gesto você replica mais de uma coisa, né? E eu acho que na época eu tinha acabado de aprender essa técnica da gravura em carimbo. Acho que tem uma vontade de querer produzir outras imagens. Acho que a gente faz isso, a gente escreve sobre as imagens. Mas nesse caso era uma imagem sobre outra imagem. E imagens de regimes muito diferentes, né? Carimbo como uma coisa de gesto, assim, né? Quase um pouco uma animação, aquilo que, de repente, pode ser muito, né? Então a gente pode carimbar muito mais. A gente pode estar, assim, é infinita a possibilidade de quantas formigas eu quero colocar naquela imagem, por exemplo. Assim. Eu acho que isso era uma coisa, né, de a gente falar, assim, os textos que a gente pegou como arquivo, né, sempre coloca a formiga como algo muito... teve a campanha de erradicação nacional de formigas saúvas no Brasil. Então, parece que esse negócio que coloca a formiga como algo que poderia ser um desastre
para os humanos, assim, acaba que essa imagem do carimbo, eu acho que ela ajuda a revolta das formigas, né, contra esses humanos. É verdade. Já que colocaram ela nesse lugar, assim, de flagelo da agricultura brasileira, assim, ela vai voltar, então, como isso que vai sobrepor, assim, essas imagens, acho que para mim, né. A gente, nesse processo, quando a gente encontra a imagem do Zancum, né, que é ele com os ajudantes, as crianças, né, a foto do Aloys, primeiro que essa foto, ela está no CPDOC e não está no MIS, por exemplo, onde está todo o acervo do Aloys Fischenberg, que é esse fotógrafo também austríaco, que é de uma geração um pouco anterior a esses alemães que vêm do Capanema, mas ele vem parar aqui e, como diz o ditado, Pedro construiu Goiânia e Aloys a sua imagem. Essa ideia de que o Aloys deu a ver, naquela imagem do carro de boi, aquilo que era o projeto Estado Novista, de fusão entre moderno, tradicional e moderno, né? Então ele dá a ver aquilo que já era um desejo, né, para mim. Mas a questão é que ele vai fotografar. Ficou mudo, Henrique. Do Zancum que a gente conta, né? Quer dizer, ele ganha um terreno no a Avenida Anhanguera era o principal, quando na construção era a principal avenida, né? Da cidade. Então ele ganha um terreno na Goiás, perdão, para fazer uma fábrica de máquinas de matar formiga. Então o empreendimento foi grande, vide a campanha de erradicação da saúde de 1935, né? Como a Ana falou, foi considerado o maior flagelo da agricultura brasileira. A gente conheceu uma mulher interessada nessa questão das formigas, a gente conheceu a Valéria, que é da UFO, que fez uma dissertação e a tese dela também sobre essa a questão da erradicação das formigas, né? Esse processo que se deu ali no começo do século XX, mas ela estuda, inclusive quando a gente foi falar com ela, a nossa pergunta era: e aí, Valéria, as formigas venceram? E ela falou assim: nossa, gente, eu não sei dizer se as formigas venceram, mas, quer dizer, a obra é no sentido de reverter, né? Reverter essa violência contra os seres, né? E com outro tipo de imagem, talvez, né? A imagem do carimbo, agora que você falou assim, a gente não está produzindo com um aparelho escópico novamente uma outra imagem. Não que não pudesse, né? Mas é um outro regime de imagem sobreposta a um regime que parece que é o que a gente tem dúvida, assim. A gente se pergunta, será que a gente deve destruir, então, esses aparatos que foram criados e forjados para destruição, assim? Produzir outros tipos de imagem, né? Outros aparatos que sejam menos violentos, não sei se é possível, assim. É uma questão que vai incidir sobre o arquivo, né? Como a gente vai lidar com eles, né? A Aline colocou: voltando para os dípticos, deu para notar uma relação entre as duplas de imagens, mais sutil em algumas do que em outras. A gente tem estudado sobre montagem e remontagem na disciplina. Isso me faz pensar se essas duplas propostas são uma obra finalizada ou podem ser remontadas para propor nosso diálogo e possíveis relações. Cacá, essa pergunta é ótima porque ela é uma pergunta que a gente está se fazendo também, né? Como que esses exercícios, né, esses pequenos dispositivos de operação com as imagens, né, seja o díptico, seja o scanning, seja uma coisa de uma narrativa sobre a imagem, seja um tipo de fragmentação, espacialização, né, ou um tipo de recorte e isolamento, né, do recorte, essas operações para a gente ficam como questão, assim, como que elas continuam, né, como processos de pesquisa, né?
E aí esses objetos parece que vão precipitando, assim, os dípticos. A gente chegou a pensar nessas máquinas, né, de visualização. O díptico, no caso, duas imagens estão uma do lado da outra, no modo como a gente resolve espacializar, mas elas poderiam estar concatenadas, né, por exemplo, num tipo de... Enfim, o fundamento, né, que é aproximar duas imagens, não três, não quatro, mas duas, ela pode se manter, né, como um processo de trabalho, né, e os objetos podem ser outros, assim. Acho que isso, em alguma medida, atravessa todos esses exercícios, né. Para a gente, esses objetos também são muito processuais, assim, né, uns mais acabados que o outro, né, enfim. Mas eu acho não sei se respondi. Tem essa possibilidade de outros agenciamentos. A gente, quando expôs, estava num espaço muito pequeno, né? A gente, inclusive, tem muito mais imagem que a gente gostaria de fazer essa comparação, né? Porque uma coisa também, você ficou muito nessa questão, assim, parece que colocar uma do lado da outra é um exercício didático, talvez, assim, do que uma grande constelação, assim. Então, a gente também tinha esse negócio de ser dois, e uma vontade de fazer um álbum, né? Uma coisa muito maior do que o que foi apresentado, assim. Mas por uma questão de espaço, assim, a gente também não tinha muita possibilidade, de tempo, enfim. Mas eu acho que essas imagens, elas, hora ou outra, elas poderão ser agenciadas. Eu lembro do Otávio dizer, assim, as obras, tem dois grupos, assim. Um grupo que ele é mais metodológico, né, onde a gente empenha algum tipo de exercício diante das imagens, seja esse de comparar duas, de opor duas, né, como dípticos, seja num minuto para uma imagem, onde a gente vai tentar escrever algo que a gente vê ou não vê na imagem. Tinha algum outro que também tinha um caráter mais... E outros objetos que eu acho que são já mais... Eles partem mais já de uma elaboração, falar assim, parece que uma coisa anterior à outra, mas é um pouco, tem alguns momentos que é meio anterior, tem momentos que não, assim. Uma metodologia um pouco. Eu quero, assim, dizer que eu fui embora de Goiás em janeiro e eles abriram a exposição em fevereiro, então eu não pude ver essa exposição e eu fiquei muito frustrada, fiquei ligando, eu quero ver e tal, porque a gente, acho que a gente conversou muito de uma suspeita que a gente compartilha, então eu fiquei muito feliz de ver hoje, eu tenho muitas coisas, vou tentar fazer assim um passeio pelo que vocês trouxeram, assim, porque para nós da disciplina com certeza vai ser tem um lugar de uma pedagogia aí, como a própria Maru acabou de colocar para a gente, né? Pensar que a gente está vindo hoje de uma discussão de um texto do Paulo Nazaré que chama Notícias de América, onde o exercício dele é escrever numa língua que não é nem português nem espanhol e é uma língua que ele inventa para fazer uma etnografia muito experimental da travessia que ele faz de Minas Gerais a Miami. E todas as imagens que aparecem no texto não são imagens da experiência dele, direto. São imagens de um arquivo onde o cavalo é uma figura que começa a atravessar esse outro ser, que é um ser que não está codificado, talvez, dentro de uma narrativa já pressuposta, né, do processo de civilização, ao mesmo tempo do processo de colonização, mas ele está lá, é um ser que atravessa. Então, para mim, o cavalo no texto do Paulo Nazaré é o galo, é a formiga e é a palmeira no Imagens da Destruição de Goiás. E vocês vão por caminhos totalmente diferentes, né? Enquanto ele inventa uma língua para falar a língua, para trazer para a textura do texto dele a oralidade que ele vivenciou de atravessar todas essas fronteiras da chamada América Latina, né? Vocês vão para uma certa paródia da ciência moderna, onde de alguma maneira tudo que vocês estão falando na imagem está lá na imagem, né?
Então, é quase que eu não tô criando uma outra camada simbólica, fantástica, fabulatória dessa imagem. Eu tô lendo o que está colocado ali, a menina que segura em tal lugar. Só que na hora que vocês fazem isso, é como se por dentro vocês comessem, vocês corroessem, arruinassem essa legitimidade, o estatuto dessa linguagem científica, né, e que tem legitimidade inquestionável aí no processo da história se debruçar sobre esses arquivos e tudo. Me lembra um pouco o trabalho do Cortázar, do Julio Cortázar, no livro que ele faz, Os Autonautas da Cosmopista. Não sei se vocês já viram esse livro, onde ele faz uma deambulação de Paris a Marseille, e tudo que ele faz é uma grande paródia que usa o tempo todo ferramentas do conhecimento geográfico para dizer que, na verdade, o que ele está fazendo não é nada daquilo. Mas eu uso exatamente aquela linguagem para fazer uma coisa que essa linguagem não fez. Pelo contrário, ela encobriu sob o signo, sob a alcunha de uma verdade cristalina que esses dispositivos ópticos pressupunham. Né? Então, para mim, tem ali uma coisa dos Autonautas da Cosmopista, tem as Notícias de América, do Paulo Nazaré, e as imagens da destruição de Goiás. Né? Vou passar a palavra para a Mariana, que você levantou a mão, Mariana. Oi, gente, bom dia. Parabéns, né, primeiramente, pela pesquisa, pelo trabalho, achei incrível. E fiquei pensando sobre o texto do Nazaré também, né? Não tem como. Mas uma coisa que me deixou muito curiosa, na verdade, é talvez a relação entre as pessoas e esse espaço, né? As primeiras imagens, a gente vê esse território meio vazio, assim, e aí tem a imagem da mãe e das crianças, e a gente vê as casas bem espaçadas uma das outras, e aí no final a gente vê essa manifestação com muita gente. Então, o território vai mudando, pessoas vão entrando nesse território e talvez, enfim, elas mudem enquanto o território muda também. Então eu fiquei um pouco curiosa nessa relação entre povo e território, sabe? Como que essa conversa acontece nesse processo, assim. Como que vocês viram isso também? Como que vocês enxergam essa troca? Mais ou menos nesse lugar. Vou pelas tentativas, assim, de o que esse oráculo, né, Cacá, assim, que é o arquivo, vai nos falando. Quer dizer, se a gente perguntasse para o arquivo, para o oráculo, o que ele responderia, né? E acho que, assim, é muito interessante isso que você falou mesmo, assim, porque, de fato, as imagens vão de 100 pessoas, né, a ausência de pessoas, para uma manifestação dos operários, né, assim, dos trabalhadores da construção de Goiânia. E, quer dizer, existem alguns personagens ali que vão, de alguma maneira, que falam também um pouco dessa noção, quer dizer, a mulher com a espingarda, né, ali, é muito interessante porque ali existe uma foto que está no arquivo do IBGE, mas que ela fala que o crédito é da ESSO Standard do Brasil. E o nome da legenda é Mulher Típica da Região de Goiás. Agora eu me pergunto sobre a tipicidade da mulher goiana. Se é a mulher indígena, a mulher armada e a mulher com cara de poucos amigos para o fotógrafo, né? Assim, que ela desvia o olhar, ela sabe desviar. O Farol tem uma parte incrível que ele analisa a foto, inclusive, de uma mulher judia no campo de concentração,
em que ele fala como ela sabe desviar o olhar do fotógrafo. Parece que o que ali, essa ideia de povo, né, a tentativa de marcação do que é uma mulher típica, falha também, né? No sentido de, quer dizer, o que é essa tipicidade da mulher? Mulher típica da região de Goiás, né? Eu acho que essas perguntas ficam ecoando, assim, né? Sobretudo nesse aspecto, assim, de tentar... mas a gente fez um outro exercício também com outra imagem, que é da Praça Cívica. Vocês entenderem, aquela imagem é da Praça do Trabalhador, onde o monumento foi destruído. Atualmente a praça existe, mas não mais como monumento. E tem uma outra praça, que é a Praça do Poder, onde fica o Palácio, que é a Praça Cívica. O nome a gente já vai reconhecer. E aí a gente fez um exercício também de retirar esses rostos, né? Muito a partir de uma obra do Alfredo Jarra, em que ele, do enterro do Martin Luther King, onde ele vai tentar ver quantas pessoas brancas tem nessa imagem. E aí a gente olhando para essa... A gente não chegou a terminar essa obra e estava avançado muito no sentido dela, mas em relação às imagens, por exemplo, do 1º de maio, existem mais pessoas brancas, né? Então, parece que também essas imagens vão também apresentando isso, assim, esses espaços da cidade, onde se pode ver mais pessoas da elite, né? Tem mais militares, por exemplo, nas imagens da Praça Cívica, a gente identifica alguns militares fardados, por exemplo. Então, nesse sentido, acho que essa é a ideia de povo, que as imagens vão, de alguma maneira, também deixando esses rastros, né? Não sei se eu... Foi meio freestyle aqui. Dudu, você. Primeiro, bom dia, né, aos 3 integrantes aí do grupo. Foi bem legal essa colocação de vocês, né? Esse trabalho, né, esse retorno à fundação da cidade, né? Eu sou nascido e criado aí pertinho de vocês, eu sou de Brasília, apesar de morar em Olinda já há 10 anos, e sempre mantive no meu imaginário esses aspectos, né, da construção da cidade, dos imigrantes que vieram de outros locais, que atravessaram o país, né, e se fincaram assim, no meio do cerrado, no meio do chamado nada, né, a gente sabe que já tinha pessoas morando, mas assim, não era totalmente urbanizado, né, e foram trabalhar nessa construção civil, né, e principalmente o apagamento que esse trabalho tem, né, porque as pessoas subiram a cidade e ninguém fala sobre elas, né? Se levarmos em conta a valorização da construção, cai sempre sobre o arquiteto ou o engenheiro, né? No caso de Brasília, Niemeyer e Lúcio Costa, e no caso aí de Goiânia, né, o Pedro Ludovico. E, assim, Brasília foi feita algumas décadas depois de Goiânia, então eu acho que já tinha esse know-how também de como apagar, né, de como destruir a vila. Vocês mostraram um pouco dessa vila que ficou ali, e no caso de Brasília, a vila foi inundada, né? Depois veio a ser o Lago Paranoá, que tem lá hoje em dia. Construíram propositalmente a vila num local que depois ia sumir, né? Então, esse percurso, esses enfrentamentos já estavam acontecendo, né, já há alguns anos, né? E achei muito interessante, assim, vocês mostrando, buscando essa ótica do ponto de vista do trabalhador, né? Então, me tocou muito também essa parte quando vocês conseguiram mostrar lá as faixas de Dia do Trabalho, né? Tipo, nem sabia que naquela época já estava tendo esse tipo de manifestação aqui no Brasil, que a gente só sempre quando vê isso cai lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Cinelândia ou Avenida Paulista. Então, assim, eu por também ser centro-oestino, né? Como o pessoal chama nordestino, sudestino, então centro-oestino, achei muito interessante isso, esse retorno, né? Mostrando esses êxodos forçados e a imposição do capital sobre os corpos, né? Que acaba que, no final de tudo, parece que foi só o dinheiro que fez aquilo tudo, não foram as pessoas em si, não foram as histórias, não foram a cultura. Então, só mesmo agradecer assim, pela colocação, me disparou também novas ideias de como lidar com a minha história também, né? Olha só, deixa eu só jogar uma última brasa aqui nesse fogo, que aí eu vou passar para vocês para fecharem. Eu sabia do trabalho do monumento, o único objeto que eu conhecia efetivamente era o do objeto ao trabalhador, que Maru tinha me mandado há pouco tempo, e aí eu
pude ver essa configuração, essa leitura, né, essa proposta. E aí na hora eu me lembrei de uma história que eu queria contar para vocês, talvez vocês até já saibam, mas é uma história que eu acho que dá um nó aí, inclusive nisso que Dudu acabou de trazer, né, que a gente só conhece o nome de Oscar Niemeyer como construtor de Brasília, ou Lúcio Costa, né? Porque tem uma história em relação ao massacre do Eldorado dos Carajás, em que o Oscar Niemeyer produziu em 1900 no ano mesmo que aconteceu o massacre, né, que foi em 1996, onde foram mortos a sangue frio mais de 20 militantes do MST e foram feridos gravemente mais de 70. Né? Isso aconteceu ali nas imediações de Marabá, isso chocou muito, porque foi uma ação realizada pela Polícia Militar, com consentimento do governador, contra o MST, né? No momento, ou seja, uma autorização desse corpo para ele ser matado mesmo. E aí Oscar Niemeyer, nesse momento, propôs o Memorial Eldorado. E ele desenhou um monumento como uma ideia de processar esse massacre. E esse monumento era um monumento de concreto e ele foi transportado, se não me engano, de São Paulo a Marabá, por terra, e a cada cidade que ele ia passando ia vindo outras militâncias do MST fazendo uma saudação a esse monumento, e esse monumento então foi instalado, finalmente chegou em Marabá e foi instalado numa rotatória, num cruzamento da Transamazônica com uma PA lá, que foi aonde aconteceu o grande acampamento onde eles foram mortos. E esse então monumento foi instalado, 15 dias depois ele foi destruído. Foi um monumento que durou 15 dias. E aí, isso, para mim, traz uma sensação de que, de fato, a ideia do tempo e desse arquivo não se estrutura nessa linearidade, porque a imagem de 1940, que é a imagem, se não me engano que vocês estão falando, da destruição do Monumento ao Trabalhador, ela volta, ou ela se reincide, ou ela se reacende no momento em que o Memorial Eldorado é destruído pela oligarquia dos latifundiários da região de Marabá, com consentimento também do governo. E aí, no lugar desse memorial, é erguido um outro memorial, e aí pela mobilização do MST, que é chamado de... Eu até anotei aqui. Tá tão bagunçado que eu não vou achar. Eram 17 castanheiras. Alguma coisa de 17 castanheiras. Olha só, olha esse duplo. Aí demolem e vão plantar palmeiras imperiais. Lá é destruído, que também, né, é demolido, e vão não plantar, mas vão instalar o tronco queimado de 19 castanheiras que são encontradas nas imediações dos latifúndios, que é uma espécie que é ameaçada de extinção pela monocultura da soja, do milho, da pecuária, etc. E esse é um memorial também destruído. E tem outros memoriais destruídos. Né? Tem um outro memorial que o próprio Niemeyer desenha, anterior a esse Memorial Eldorado, para homenagear 3 grevistas que foram assassinados numa cidade do Rio de Janeiro chamada Volta Redonda. E esse memorial também é demolido. Então, a pergunta de vocês, que vocês trazem dessa coleção de livros, que ela é tão fantástica que ela parece que é a própria coleção que vocês estão executando. Eu confesso que eu fiquei um pouco enredada numa coisa muito nebulosa entre... Peraí, quem fez esses 13 livros? É Otávio Henrique Maru? Esses 13 livros foram feitos... Que tensão é essa, tão viva e tão fresca, que acontece entre ficção e história, que vocês trazem, na medida em que vocês, por dentro da linguagem científica, da linguagem dessa história natural de Goiás, vocês recontam isso, remontam isso.
Então, aquela última pergunta que fala, as imagens da destruição devem ser destruídas, parece que aqui o que se destrói são as imagens que falam onde há essa destruição, onde há a destruição da vida, a destruição do trabalho, a destruição da dignidade do camponês. Essas imagens podem ser destruídas, e elas são destruídas permanentemente. A gente não para aqui essa coleção que eu estou falando aqui, que tem a ver com a coleção que vocês trazem, do Memorial do Trabalhador. Então, há uma força brutal, veemente de destruição, mas como a gente se relaciona com ela nesse trabalho de vocês é que é muito tocante mesmo, assim, é muito impactante. Por fim, assim, entre Campininha e Goiânia, naquela imagem dessa fotogrametria, tem uma cruz. Vocês já devem ter visto aquela cruz. E tem uma encruzilhada. Então, eu sinto que o trabalho de vocês é como se ele estivesse processando um certo luto dessa cruz que se desenha no terreno, que se desenha no território do Centro-Oeste, onde esse grande campo de batalha, vida e morte, cidade planejada, oligarquias de um lado, e aí Goiânia, e do outro lado Campininha. O que tem entre isso é um processo de luto que eu acho que o trabalho de vocês compõe um gesto de luto sobre isso. Tem a ver com morte, tem a ver com aquela cruz, tem a ver com isso. Então é isso, assim, fiquei muito tocada e feliz. E acho que a gente pode depois marcar um F, depois a gente conversar mais. E é isso. E o oráculo, né, Henrique? O oráculo, né, que eu acho que é uma ideia que a gente vem pensando dentro da Expedição Catástrofe também, que eu acho que rebate muito nisso que vocês estão fazendo. Então, eu acho que é um cortejo fúnebre sobre a coleção de fracassos, que eu acho que é fundamental para a gente processar esses traumas todos que amalgamam modernidade, colonialidade, tudo junto, né? Sim, Cacá. Acho que... Nossa, Cacá. Vai lá aí. Não, pode ir, professor, pode ir. Então, imagina, me repito, depois da Cacá é difícil falar qualquer coisa, a gente fica assim. O Cacá sempre fazendo muitas tramas, muitas ligações, né, impressionante, assim. Então, só queria mesmo agradecer, não sei se você tivesse mais alguma coisa para colocar aí, mas eu queria mesmo agradecer o convite da Cacá para a gente, foi uma experiência importante, né, trazer a pesquisa para esse regime aqui, né, de uma conversa, né, de uma apresentação, essa dificuldade de transpor ali a espacialidade da exposição aqui com vocês numa sequência de imagem e texto, né, então isso foi muito interessante e sobretudo os retornos, assim, né, as coisas que a gente pôde aqui ouvir também, que ajudam a irrigar, né, e contaminar também a pesquisa. Então, eu agradeço demais e muito feliz, Cacá, pelo convite, por estar te vendo também, e ainda mais assim. Eu acho, assim, eu queria agradecer e eu acho que tem talvez uma lista aí dos monumentos destruídos, né? Eu acho que acaba que é interessante de pensar os que foram destruídos, o que foi recolocado, né? Há um tempo atrás eles reformaram lá o espaço onde estava o Monumento do Trabalhador e encontraram restos da base dele, né? Porque quando ele foi retirado, parece que não foi retirado da fundação, que era uma grande estrutura de concreto, né? E, inclusive, queriam tentar fazer alguma coisa com isso, né? Tem uma obra de um artista que chegou a pegar um pedaço porque tem painéis, o monumento tinha alguns painéis
pintados. 2 painéis de pastilha. De pastilha, e tem um artista que conseguiu um pedaço e utiliza esse... eu acho assim, que a partir disso tem outros materiais que começam a aparecer, assim, né? Se relaciona com o que a gente está tentando pensar, assim. Acho que, se eu não me engano, o Paulo Tavares, que é um arquiteto também, propõe um outro monumento, esse monumento do massacre. Enfim, isso que está sendo... acho que era muito importante, assim, lembro de quando foi colocado as palmeiras imperiais, assim, pensar, né, que começar a olhar para a cidade como as coisas que acontecem e o que é feito na cidade não é gratuito, né? Assim, as escolhas, elas são escolhas. E botar palmeiras imperiais em cima de onde tinha um monumento ao trabalhador, ela é simbólica tanto quanto destinar um terreno a uma fábrica de máquinas de matar formigas, né? E o trabalhador ser colocado num lugar de, assim, né, invasores, né, de um espaço. Isso está contado na história das cidades e não só de Goiânia, né? Então, eu acho, por mais que a gente esteja falando de Goiânia, tem uma parte da pesquisa que ela começa a abrir, assim, né, para outras cidades planejadas, outras cidades que viveram essa violência, assim, né, contra a história de quem a constrói, assim. É massa demais. Eu também só agradecer, Cacá, a turma toda. Assim, a gente tem um projeto de um filme também que a gente está fazendo, ele vai demorar 12 anos para ser feito, e tem mais 10 anos pela frente aí. E é muito esse exercício, porque, quer dizer, bastaria então só fazer a exposição e colocar lá, né, na parede e tal. Parece que não. Parece que, além disso, a gente quer enlaçar com um texto, com a leitura das imagens, né, com essa pedagogia invertida, né? Porque, na verdade, as imagens, né, isso que a Cacá falou, né, que ali a gente mencionou também, né, que ali existia um interesse, né, de um acontecimento que vai deixar também esses vestígios, né, que a gente está falando. Então, não vou dizer em breve, o filme vai ficar pronto, mas talvez... Alguns fragmentos. Esses fragmentos a gente também, para não morrer de ansiedade, a gente vai, né, compartilhando, né, com os amigos, né, com as pessoas queridas, e, enfim, com vocês. E é muito massa escutar, né, assim, ver que tem um rebatimento e sentir também que isso tem uma importância. Então, é isso, muito, muito, muito incrível, viu? E muito obrigada a todo mundo também que ficou e fez perguntas. Achei que foi uma participação muito de muita entrega, acho que tocou, né? Eu não sabia do que você tinha nascido em Brasília, assim, acho que é muito interessante entender também como que isso vai ressoando aí nas histórias de cada um e cada uma. E, enfim, vamos combinar outros desdobramentos. Eu fico pensando muito nesse memorial também de Eldorado dos Carajás, nas Castanheiras Queimadas, né? Esse duplo também, porque daí eu acho que o convite de vocês também é para a gente colocar as coisas lado a lado num polo de tensões que fica muito latente, quase explosiva, mas ela sustenta uma latência, ela não se revela totalmente, né? Então é isso, assim, finalizar agora esse encontro, que é também uma peregrinação, né? Pensando em Elbio também, fechar aqui com essa ideia que ele traz pra gente, né? A ideia de peregrinar, de escutar os mais velhos, né? Eu acho que no trabalho de vocês tem um lugar de uma escuta, tanto que o ateliê de vocês se chamava Ateliê Escuta, né? Então, acho que essa é também uma dimensão do trabalho, a escuta
que tem um atravessamento psicanalítico, mas também outras escutas aí, escutas do arquivo, né, Henrique? Escuta da materialidade, dos objetos também. Então, é isso, agradecer essa peregrinação, viu? E até logo, para a gente se reencontrar em breve. Até já, Cacá. Já já nós vamos banhar de mar aí com você. Combinado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Professora,